Olá, então vamos à primeira aula, na verdade, né, dessa sequência de aulas acerca do problema do mal. Então, o que eu vou fazer nessa aula de agora é basicamente tentar posicionar o problema do mal dentro dessa área maior que é chamada de filosofia da religião, que é uma sub-área da filosofia, né, obviamente. Então, para começar, essa área ela se debruça sobre diferentes questões, a área de filosofia da religião, como por exemplo, qual a relação que existe entre religião e ciência, né? Então é uma pergunta extremamente pertinente. Entre várias outras. No entanto, um dos seus temas centrais é o que nós podemos chamar de a racionalidade da crença teísta. O que é isso? Basicamente, a seguinte pergunta: será que a crença na existência de Deus, ou falando de outra forma, de um ser onipotente, onisciente e onibenevolente que criou o mundo, por exemplo, será que essa crença é racional? Será que eu posso justificá-la racionalmente? Ou será que essa crença está na categoria de outras crenças, como por exemplo a crença que a lua é feita de queijo, a crença de que a Terra é plana, que são crenças que hoje nós, né, a grande maioria de nós, seres humanos, acreditamos que são crenças irracionais, para as quais nós não temos nenhum tipo de justificativa. Então essa é uma das grandes perguntas que a filosofia da religião faz. E essa pergunta, as pessoas tentam respondê-la atacando em duas frentes diferentes, basicamente. A primeira frente de batalha, por assim dizer, tem a ver com a análise do conceito de Deus. Então a questão é a seguinte: será que o próprio conceito de Deus é um conceito consistente, coerente? Porque nós acreditarmos na existência de instâncias de conceitos inconsistentes não é racional. Eu explico o que significa isso. Então, talvez vocês conheçam esse interessantíssimo personagem daquele seriado mexicano Chaves. O personagem é o Kiko. Então, o Kiko ele tem a seguinte crença: ele acredita que um dia ele vai ganhar uma bola quadrada. Então, essa crença do Kiko é irracional. Né? Por que é irracional? Não porque a mãe do Kiko, a dona Florinda, digamos, não tenha recursos para comprar tal bola. Mas essa crença é irracional porque o conceito de bola quadrada é um conceito incoerente, inconsistente. Uma bola quadrada trata-se de um objeto impossível. Né? Você não pode ter uma bola que seja ao mesmo tempo quadrada, porque se é bola, não pode ser quadrado, e se é quadrado, não pode ser esférico, né? Uma bola esférica. Então, nessa primeira frente, digamos, assim como eu tô chamando, as pessoas analisam se o conceito de Deus é um conceito coerente, é um conceito consistente, ou se o conceito de Deus é semelhante ao conceito da bola quadrada de Kiko. E eu não vou me adentrar nisso, né, mas tem vários argumentos tentando mostrar que sim, o conceito de Deus é inconsistente. E aí do lado teísta, os filósofos teístas vão tentar responder esses argumentos e mostrar que o conceito de Deus é um conceito consistente. A segunda frente de batalha, ela já, digamos, está em um nível epistemologicamente acima dessa análise do conceito de Deus, e ela consiste na formulação e na análise de argumentos contra e a favor da existência de Deus. Então, nessa segunda frente de batalha, como eu estou chamando aqui, obviamente que é uma batalha intelectual, né? Filósofos teístas vão tentar formular argumentos cuja conclusão é Deus existe, ou é provável que Deus existe. E do outro lado, filósofos ateístas vão construir argumentos cuja conclusão seria Deus não existe ou é provável que Deus não exista. E aí você tem de fato uma batalha intelectual, porque na medida que, por exemplo, um teísta vai propor um argumento a favor da existência de Deus, os filósofos ateístas vão analisar esse argumento, vão tentar achar falhas, e a mesma coisa acontece com os argumentos ateístas. Então essa é a primeira coisa que eu teria a falar sobre a filosofia da religião. A segunda coisa é muito interessante e muito importante, e eu vou começar por esses dois itens aqui de baixo, que a filosofia da religião ela toca, não é?
com várias outras, ou se comunica, melhor, com várias outras áreas da filosofia. Por exemplo, na medida que uma das perguntas centrais da filosofia da religião é a racionalidade da crença teísta, então a filosofia da religião também tem a ver com a epistemologia. A filosofia da religião ela vai tanto fazer contribuições para a epistemologia, como ela vai se beneficiar das contribuições feitas pelos epistemólogos. Então, a epistemologia, como nós sabemos, é a área da filosofia que estuda o conhecimento, que estuda a crença racional. Então, o conceito de crença racional, muitas pessoas veem conhecimento como sendo uma crença racional, no sentido de ser uma crença justificada e verdadeira. Né? Isso é outra história. Mas o debate acerca da racionalidade de qualquer crença é um debate epistemológico. Então, o debate acerca da racionalidade da crença em Deus é também um debate epistemológico. E é também um debate metafísico. Né? Por quê? Porque a metafísica se debruça sobre temas, digamos, que estão para além do físico. Né? É uma maneira de a gente entender o que seria a metafísica. Mas a existência de Deus é um dos grandes temas metafísicos, é uma das grandes perguntas metafísicas. Será que existe esse ser que é o criador de tudo que existe, talvez a sustentação de tudo que existe, o suporte ontológico e assim por diante? Então a filosofia da religião também se comunica com a metafísica. E também se comunica com duas outras áreas que são a teologia e a teologia filosófica. De forma bem breve aqui, vou tentar explicar o que são essas duas coisas. Então, teologia basicamente, né, Theos, nós sabemos que é Deus, então teologia seria o estudo ou abordagem racional, né? Logos significa, a gente pode traduzir dessa forma, descrição racional, abordagem racional. Então, teologia seria uma abordagem racional acerca de Deus. No entanto, a maneira como nós usamos essa palavra, basicamente, teologia é uma descrição sistemática acerca de uma visão de mundo que tem Deus no centro. Então, quando a gente fala de teologia cristã, teologia islâmica, basicamente uma descrição arrumadinha, sistemática, das doutrinas centrais do cristianismo, do islamismo e assim por diante. Quando a gente fala em teologia filosófica, aí a gente já está falando em uma teologia dentro da qual isso que nós chamamos de atitude filosófica aparece. No entanto, é uma atitude filosófica que é desenvolvida dentro dos limites de uma determinada teologia ou de uma determinada visão de mundo teísta. Então, uma teologia filosófica cristã seria basicamente o indivíduo ou os indivíduos apresentarem argumentos filosóficos, analisarem argumentos filosóficos, analisarem os conceitos importantes para aquela teologia. No entanto, os princípios centrais que sedimentam a teologia cristã, eles não seriam colocados à prova. Então, uma teologia filosófica cristã, por exemplo, não teria a obrigação de fornecer argumentos para a crença que, digamos, Deus é uma tríade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa e assim por diante. Porque a teologia filosófica é filosofia, tá certo? Acerca de Deus, no entanto, sendo feita dentro dos limites de uma determinada visão de mundo teísta, tá certo? Então, qual seria a diferença de teologia filosófica para a filosofia da religião? Na filosofia da religião, nós não temos essa restrição, nós não temos esse limite. Então, a filosofia da religião, como toda e qualquer área da filosofia, tem o direito, né, de questionar qualquer coisa, tá certo? Então, a filosofia pode questionar qualquer coisa, ela não deve se prender a limite nenhum, seja qual for, tá bom? Então, é uma diferença sutil, mas importante que existe entre teologia filosófica e filosofia da religião, que é basicamente essa. Porque em teologia filosófica nós fazemos filosofia, só que respeitando os limites doutrinários de uma certa tradição religiosa, por assim dizer. Onde em filosofia da religião esses limites não precisam ser respeitados. Ok, os últimos dois pontos. Como eu mencionei, né, que uma das frentes de batalha dentro da filosofia da religião a respeito da racionalidade da crença teísta são argumentos contra e a favor da existência de Deus. Então, na história da filosofia, nós encontramos diversos argumentos teístas, ou seja, argumentos a favor da existência de Deus. Na verdade, aqui, essa lista está no singular, mas na verdade, cada item dessa lista
se refere a uma categoria de argumentos. Então, existem argumentos ontológicos, né? Argumento ontológico é um dos argumentos mais famosos, não só da filosofia da religião, mas um dos argumentos mais famosos da filosofia, que foi proposto por Anselmo no século XI, depois foi desenvolvido e debatido tanto por Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant e assim por diante. E hoje muitas pessoas falam sobre o argumento ontológico, eu não vou ter tempo de dizer o que é o argumento ontológico. Você tem vários outros tipos de argumentos, teístas, argumento cosmológico, argumento teleológico, também chamado de argumento do design, ou a partir do design, argumentos morais, argumentos a partir da consciência, e uma variedade semelhante aparece do lado dos argumentos ateístas. Nós temos argumentos conceituais, né, que seriam basicamente os argumentos que vão tentar mostrar que o conceito de Deus é incoerente. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Argumentos a partir da diversidade religiosa, da invisibilidade divina, argumento a partir do livre-arbítrio e do conhecimento futuro divino, tentando mostrar que a ideia, a crença que nós seres humanos temos livre-arbítrio é inconsistente com a crença de que Deus possui um conhecimento infalível acerca do futuro. Né? Mais uma vez, não teria tempo de falar sobre isso. E, finalmente, nós temos um argumento a partir do mal, né? Que é mais ou menos esse argumento que eu esbocei na primeira aula, né? Se existe um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente, então esse Deus ele deveria impedir, né, todo o mal e sofrimento, ou pelo menos muitas instâncias de sofrimento que nós exibimos no mundo, nós vemos no mundo. Então, o fato de que esse sofrimento, esse mal existe no mundo, serviria como suporte para a crença de que Deus não existe. Então, esse argumento teria como conclusão a proposição que Deus não existe. Então, é um tipo de argumento ateísta. E é sobre esse argumento, né, que na verdade também é uma categoria de argumentos, é sobre essa categoria de argumentos, chamados argumentos a partir do mal, que fazem parte de algo maior, que nós chamamos de problema do mal. É sobre isso que eu vou falar nessa curta, assim espero, sequência de aulas. Até mais.